marca a página, para que a gente, você escaneie esse QR Code, a gente possa te dar um feedback aí, tá bom? Igreja, vamos aplaudir Jesus pelos nossos visitantes. Sejam bem-vindos, sintam-se à vontade, vocês estão na casa do Pai, tá bom? Mais uma orientação que eu dou para vocês, fiquem ligados no nosso Instagram. Maio está recheado de programação. Então, desde já, eles vão começar a publicar já para a semana. A gente vai estar anunciando aqui, mas fique ligado. Tem muita coisa para acontecer em nosso ministério. E o desejo nosso é que você participe de tudo, tá bom? Vamos ouvir a palavra de Deus? Para cá, Henrique, por favor. Nosso irmão Henrique, o pastor Henrique, ele vai nos abençoar com a ministração desta manhã. Fazer assim, né? Faz, irmão. Vamos estender suas mãos para cá? Pai, em nome de Jesus, nós te apresentamos a vida do Henrique nesta hora, nesse momento. Pai, que o Senhor venha derramar aquilo, Senhor Deus, que o Senhor já tem falado ao seu coração, mas que seja derramado para a igreja através da vida dele. Que nesta manhã nós possamos ser ministrados, transformados, orientados através da vida dele. Usa ele como vaso de honra nesta manhã, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Aplauda Jesus. Paz, igreja, bom dia, tudo bem? Não tinha ministrado ainda depois que trocou o som. Esse é mais potente, hein? Mais poderoso mesmo. Quero dizer que é uma alegria estar aqui hoje, compartilhando uma palavra com vocês. Sempre um privilégio, uma alegria, também uma responsabilidade de estar ministrando algo à igreja pelo qual Cristo morreu. Então a gente tem essa consciência, por isso um frio na barriga, e a gente vai pregando para a nossa carne, não é sobre você, é sobre Jesus, e isso nos impulsiona a continuar. O Vitor acho que deve estar se hidratando, mas que setlist foi esse, gente? Eu não dou conta, não sei vocês. Um tempinho para a gente se recompor, mas a gente vai seguir e apenas continuar. Fica fácil, né? Nessa atmosfera que Deus já está fazendo, Deus já está construindo algo, a gente vai apenas continuar algo que Jesus já está fazendo. Graças a Deus pelo time de voluntários dessa igreja, cuidando de tudo, preparando tudo. Então, a gente está aqui só como uma extensão, né, de todo esse serviço, mas que de alguma forma você seja abençoado por essa palavra e por esse culto, né? Meu nome é Henrique, tenho o privilégio de estar servindo atualmente no GC Morrinhos. Tem bastante gente aí, graças a Deus. A gente vê as pessoas desenvolvendo, né? O Kleber servindo hoje também, como outros irmãos. Enfim, irmão Raimundo, glória a Deus. Irmãos, eu quero só continuar aquilo que Deus já está ministrando, sabe? Eu não quero recomeçar algo, mas eu quero falar nesta noite sobre a paternidade de Deus. Talvez seja a primeira vez que você está me ouvindo, ou já ouviu algumas vezes. A Thaís já me conhece há mais tempo. Você vai ver que eu dou uma volta e aí o tempo passa e a gente volta nesse tema, porque ele é o tema central, onde a gente consegue conectar todas as coisas. Falar um pouquinho hoje sobre a paternidade de Deus. E a paternidade de Deus não tem a ver com quão bom nós somos em ser filhos, mas como ou quão bom Deus é em ser pai. Uma pessoa só me ajuda, gente. Sabe, então eu quero abordar um pouco sobre isso nessa noite, o coração paterno de Deus. Eu vou falar sobre isso em 3 tópicos apenas, e aí eu vou caminhando, a gente vai discorrendo, mas eu quero compartilhar sobre a importância de contemplar, tá? Então a contemplação,
alguém que já sai para fazer missão sem estar fascinado pela beleza de quem Deus é, vai fracassar durante o caminho. Tá? Então, é importante, é imprescindível que a gente tenha esse tempo de contemplação, de conhecer o que Deus fez. Veja que Deus criou o homem no 6º dia. O que eles fizeram no 7º? Alguém lembra aí? Alguém bom de Bíblia? Não trabalhou não, gente? Por quê? Ele já não nasceu trabalhando, correndo, como a gente acorda ali, relógio despertando, já naquela energia da semana, né? Mas Deus já para o homem e fala, ó, descansa, desfruta, porque já está tudo pronto. Então, quando você tiver fome, as árvores já estão produzindo. Então, antes da sua necessidade chegar, a terra já está respondendo, gente, me ajuda. Tá, então, isso é contemplação. Deus criou o homem no 6º dia, já mostrando que está tudo pronto. O homem entra na missão de Deus, no plano de Deus, mas tudo já estava pronto. Esse é o primeiro tópico que a gente vai falar. Eu vou falar do segundo tópico, sobre a importância de desfrutar. Porque impressionado com a criação de Deus, a gente se dispersa e se perde com a criação, gente. A terra é um plano de fundo. A terra e tudo que existe é uma desculpa para Deus te encontrar. Então, quando alguém está desenhando, né? Minha filha começou já. E ela já faz, o passarinho está voando, o homem já está ali na folha de sulfite, o homem está voando ali, né? Porque ela está começando o processo criativo dela. Mas Deus não. Quando Deus fez o homem, Ele falou, não, calma aí, vamos organizar, né? Vamos criar a terra, vamos climatizar a temperatura, enfim, a terra. Vamos organizar essa atmosfera. Imagina que se a atmosfera fosse um pouco mais rica de oxigênio, provavelmente a gente teria uma atmosfera explosiva. Ou seja, existe um cuidado infinito de Deus e o homem se perdeu nesse lugar de trabalhar em algo que já estava pronto. Tá? Então a importância de desfrutar, de se relacionar com o Pai, de se envolver com a criação, obviamente que sim, mas para compartilhar aquilo que nós já recebemos de Deus. E o terceiro tópico, revelar. Aí entra a missão, né? Então, alguém muito cheio de Deus, não envolvido com a missão de Deus, ainda não conheceu a Deus como convém. A gente vê algumas pessoas aceitando a Jesus e elas querem rapidamente se conectarem, participarem daquilo que Deus está fazendo. Elas encontram, elas percebem que é prazeroso participar daquilo que Deus está promovendo. Tá? Então, esses 3 tópicos que a gente vai falar hoje, trabalhando para ser um pouco mais didático, mais explicativo, para que eu não fique aqui viajando e você se esforçando de repente para acompanhar um raciocínio. Eu espero que seja uma mensagem que alcance o seu coração e a sua mente nessa noite. Obrigado, nessa manhã. Tá, então, Jesus não veio apresentar Deus. Primeiro escândalo aí, né? Mas me ajuda, calma, respira, a gente vai... É só porque nós temos algumas coisas já na nossa cabeça. Quando alguém já fala, opa, já viu alguém armado, querido? Alguém se mexeu, não é nem com ele, mas ele já está tudo bem, é um protocolo de defesa e tudo mais. Mas eu venho dizer que Jesus não veio apresentar Deus. Os profetas já tinham feito isso. Jesus veio apresentar o Pai. Jesus veio diminuir a distância, gente. Sabe, se relacionar com Deus fala em encontrar uma forma, um método de satisfazer esse Deus,
para que de alguma forma eu seja retribuído. Não. O que darei a Ele? Sabe, como somá-lo? Só tem um aleluia, o Vitor já cantou aqui. Então, Deus, Ele vem tirar a nossa expectativa sobre Deus e trazer a perspectiva do eterno. A perspectiva do Deus. Henrique, o que é a expectativa? É eu projetar a minha vontade no futuro. E aí eu vou trabalhar com a minha divindade, outras religiões fazem isso também, para que essa divindade esteja de alguma forma impressionada, satisfeita, talvez menos brava, para que então a minha necessidade seja atendida. Não é assim com Deus. Nós temos esse Deus do Gênesis 1, de João 1, de Colossenses 1, aquele que no princípio era o Verbo, e o Verbo, se relacionando com a Trindade, escolheu criar todas as coisas. Melhor dizendo, Ele escolheu criar o ser humano. E aí, para criar o ser humano, Ele precisou criar um contexto, porque esse ser humano ele vai comer, vai ter outras necessidades, então Deus já preparou tudo isso. Então, o último lugar, se a gente puder dizer assim, né? Ainda não cheguei lá. O último lugar da espiritualidade é o lugar da comunhão, porque é o lugar da nossa origem. Você que ama a obra de Deus, você que ama estar envolvido nas atividades, nos serviços, nos trabalhos de Deus, eu preciso te dizer que no céu você não vai precisar pregar para ninguém, querido. Então é importante que a gente encontre outras formas de se relacionar fora do serviço. Porque imagina quando nós estivermos juntos no céu, acostumado com a dinâmica, com a obra, e está tudo bem, glória a Deus, tudo isso faz parte, a gente só não podemos nos perder em meio aos muitos serviços e esquecer da comunhão, gente. Ah, Henrique, é um domingo de manhã, me ajuda. Querido, me ajuda você. Ou seja, nós precisamos estar mais próximos, mais unidos, conhecer a necessidade do nosso irmão. Talvez nós somos bons em fechar os olhos, levantar a nossa mão e adorar. E aí o ministro de louvor precisa nos lembrar: irmãos, esse é o momento de você cumprimentar pelo menos 3 pessoas, 5 pessoas. Por quê? Porque isso é o objetivo de Deus, a comunhão, ao criar todas as coisas. Eu vou entrar no texto, mas então quando tudo acabar, mais cedo ou mais tarde, retornaremos para Ele, num ambiente eterno de comunhão. Tá? Então, de que adianta que eu abra mão de todos os meus bens? Já são 11 horas, meu Deus. E ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor. Ou seja, é impossível viver comunhão sem amor. Querido, dito isso, e até fui mais extenso do que gostaria, mas eu quero falar ainda sobre a paternidade de Deus. Vamos usar como base o texto de Mateus, capítulo 3, versos do 13 ao 17, se puder projetar, por favor. Alguns textos eu vou apenas citar, mas esse eu gostaria de ler com os irmãos. Podemos ler? Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque convém que façamos assim, para cumprir toda a justiça. Então João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então, uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer.
Em outras versões vai dizer, em quem muito me alegra, em quem eu tenho contentamento. Obrigado. Henrique, mas isso foi sobre a pessoa de Jesus. Agora eu te faço a pergunta nessa manhã de domingo. Será que quando Deus olha para mim, para você, Ele pode dizer isso? Vitor, esse é o meu filho amado, em quem muito me alegro, em que minha alma encontra prazer, contentamento, satisfação. E o Vitor já entendeu isso, que ele falou, o lugar mais alto é o lugar da satisfação, da contemplação. Henrique, por que você diz uau? Porque nós estamos fascinados, espantado. O pastor Jefferson disse aqui, ele é único em tudo, querido. Meu Deus, gente. E sim, eu vou te tranquilizar nessa manhã. Quando Deus olha para cá, quantos aqui receberam Jesus como Salvador? Não vou te chamar aqui na frente, não nesse momento. Mas se você recebeu Jesus, se apropriou do sacrifício da cruz, sacrifício de um Deus eterno, único, exclusivo, autossuficiente, autoexistente, autônomo em tudo. Ele escolheu se esvaziar, vindo a ser servo, Filipenses 2. E então, quando nós recebemos o sacrifício do Filho, nós entramos para esse lugar onde a justiça de Jesus não só apaga, perdoa os nossos pecados, mas ela também é atribuída a nós. Isso é escandaloso, gente. A gente não gosta disso. Jonas ficou em crise, completamente maluco, ao ponto de ele pregar uma nação, nem estava no esboço, 120 mil pessoas aceitaram essa mensagem, e Jonas ficou revoltado, e ao ponto de Deus primeiro pegar para Jonas, convence Jonas da missão. Jonas, faz parte da minha missão. Jonas, eu te alcancei. Jonas, você estava dentro de um peixe, Jonas. Não, Jesus, então eu vou, me dê mais uma oportunidade, me solta ali na praia do Éden, pelo menos, que é curtinha, né? Eu já saio logo. E aí Deus dá mais uma oportunidade para Jonas. Jonas prega, Nínive se arrepende, e Jonas fica o quê? Bem-sucedido na sua vocação, mas perdido na sua identidade. Tá? Não sei se você conhece alguém, se você já se viu assim em algum momento. Eu sou bem-sucedido na minha vocação. Qual que é a sua vocação? É o meu serviço, meu chamado, minhas atividades. Qual que é a sua identidade? Filho. Então, um filho na padaria, gente, ele é filho. Na fila do açougue, no trânsito, na igreja. Então, você pode servir dentro da igreja, e isso é muito bom, mas onde você estiver, você também é um filho de Deus. E Jonas, perdido na sua identidade, ele fica extremamente revoltado como Deus administra a sua graça, o seu amor. É tipo você ir no aniversário, chegar lá, se dar de cara com uma pessoa e você fala, não acredito que essa pessoa está aqui. Se tivesse me falado, eu nem vinha. Mas a casa é dele, gente. Vai entrar quem ele quiser, querido. Vamos ser bem relacionados. Eu também não sou os mais, nossa, como é uma pessoa dada. Não, mas eu já entendi que esse é o meu dever, né? De se dar mais, de se permitir, de estar conectado, viver a comunhão com outras pessoas. E aí você fica assustado, né? Quando eu digo que quando Deus olha para você, Ele diz que você é seu filho amado. Projeta para a gente, por favor, João 17, versos 22 e 23. No esboço estava o 23, mas quero ler o 22 também. Eu dei a ele, e aqui está, Jesus está orando antes de ir para a cruz, tá? Ele ora por si, ele ora pelos seus discípulos, e ele ora por aqueles que creriam no Evangelho. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles e tu está em mim, que eles experimentem a unidade perfeita,
para que todo o mundo saiba que tu me enviaste e que os ama tanto quanto... Que absurdo, Jesus. Como que eu vou acessar esse lugar, Senhor? Como tu me amas, como o Senhor ama o seu único filho. Não pode ser assim. Então Jesus está orando para que eles sejam um, para que o mundo veja e entenda que eles são um, para que eles cheguem ao entendimento de que o Senhor os ama como ama a mim. E a gente viu no Mateus capítulo 3, que Deus disse a Jesus: você é o meu filho amado em quem tenho prazer. Então, com isso eu quero dizer que nós precisamos aceitar, nós precisamos receber esse amor do Pai. Que ambição a minha falar sobre identidade na frente do pastor Jefferson aqui. Carrega uma graça para falar sobre isso. Mas nós vamos fazer assim, obedecendo. Afirmados, aceitos pelo próprio Deus. Vitor já pregou isso, já disse isso hoje. Tá, então o pastor já orou sobre a nossa proteção. Nós estamos protegidos. Nós temos a provisão de tudo que nós precisamos ou precisaremos. Gente. A segurança que nós precisamos está nele. Todo o amor que precisamos está nele. E aí aqui eu coloco um tópico, porque tem muitas pessoas, quando a gente fala sobre sobre paternidade, a primeira coisa que ela pensa é no seu pai terreno, é no quão trágica foi a experiência masculina, a figura masculina, e aí os Heroes estão aí para reverter essa situação com homens posicionados. Então, quando a gente fala que Deus é Pai, algumas pessoas preferem chamar Deus de outro nome, Jeová Jireh, talvez. Tudo bem, pode chamar também, mas você consegue orar e chamar Deus de Pai? Você já está curado nisso? Existe alguma raiz de amargura? Não sei se você ainda tem o seu pai, se você pode fazer isso, ou se é alguma pessoa da figura masculina, mas você não precisa abraçar a dor para sempre. Escolha nessa manhã liberar perdão e para receber o amor do nosso Pai. O nosso Pai Celestial não é o Pai humano que te deixou. E aí, pregando sobre isso, um jovem falou: mas o meu pai nos deixou com 3 anos, com 6 anos, eu nunca conheci, mas Deus, Ele é um Pai melhor que o meu e o seu. Por que é importante a gente ter a nossa identidade, a nossa imagem, a nossa identidade de filho, né? Receber essa paternidade do pai, porque o homem, ele representa normalmente, tá? Para acalmar as irmãs, normalmente, proteção, provisão, o homem direciona, mostra a visão, e a segurança. Então nós vemos algumas vezes pessoas envolvidas com atividades, mas são inseguras. Pode ser falta de paternidade. Algumas pessoas ansiosas, inquietas demais, trabalham em 3 empregos, hein? Você está precisando de alguma coisa? Não, é porque você sabe, né? Se eu não fizer, quem fará por mim? Uma mentalidade de órfão, querido. Você tem um pai, nesta manhã eu quero dizer isso. Então tudo o que você precisa, Deus encontrará formas de que você seja alcançado por isso. Tá, então, como suspeitar, então, Henrique, mas será mesmo que quando a minha necessidade bater a porta, Deus vai me socorrer? Será mesmo que diante das dificuldades dessa vida, Ele vai me encontrar? Sempre Ele vai te encontrar. Agora, depende muito daquilo que você está esperando.
Às vezes você está esperando uma recompensa, uma provisão física, financeira, e ele está querendo se mostrar como alguém próximo, querido. Sabe, o povo no deserto, travessia para Canaã, eles não tinham mantimentos. A única opção e alternativa que eles tinham era depender do próprio Deus. Não sei se você já passou por isso. Algumas pessoas eu já vi testemunhando aqui que participaram. Nossa, foi terrível enquanto eu estava vivendo aquilo. Mas o resultado disso, isso me traz uma segurança até hoje. O amor de Deus não depende, não está preso às nossas circunstâncias como nós pensamos. Em Mateus capítulo 4, não precisa projetar porque eu tomaria mais tempo para fazer isso. Em Mateus capítulo 4, você pode anotar e ler em casa se quiser, do verso 1 ao verso 11, Jesus está sendo tentado num deserto, que o próprio Espírito direcionou Jesus. E o diabo vai tentar Jesus na sua humanidade, na sua identidade, na sua falta, na sua dor, na sua ansiedade, talvez, né? Talvez eu colocar, porque no final das contas nós estamos falando de Deus ainda, tá? Ou seja, e quando uma vez tentado, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui, transforma essa pedra em pão, usa o seu dom para benefício próprio. Se tu és filho de Deus? Como assim? Meu pai acabou de me afirmar no capítulo 3. Nós somos amados. Então, isso que eu quero trazer nessa manhã. O próprio Jesus foi tentado, viveu momentos difíceis, nem por isso o Pai não estava com ele. Muito pelo contrário, era a oportunidade dele testemunhar como em nenhum outro lugar, querido. Sabe? Você pode glorificar a Deus com abastecido, sabe? Abastado, tendo tudo, provisionado, eu tenho tudo. Antes de eu falar a ti, os remédios já estão aqui, que eu já seleciono uma entrega rápida. Mas não existe um lugar onde a nossa adoração, ela carrega ainda uma autenticidade maior, sabe? Pelo menos para as pessoas, elas ficam mais impressionadas quando nós adoramos em meio à dor, em meio à falta. Sabe? Então, uma das maiores lembranças que eu vou ter da minha mãe, por exemplo, minha mãe Mércia, que está aqui na frente, é que no mesmo dia que ela fez o velório da minha avó, mãe dela, à noite estava dirigindo o culto, gente. É recomendável? É para todo mundo? Depende. Para você é melhor viver o luto, estar a sós, ou continuar executando para você talvez sofrer menos, mas isso reverberou e reverberar, nossa, me fala mais fácil, e até o futuro, vamos dizer assim, e até quando eu esquecer muitas coisas, isso eu vou lembrar. Ou seja, a gente tem a oportunidade, o privilégio, Jesus, eu vou te adorar nessa vida, como eu não poderei fazer na eternidade. Como? Em meio às dores, em meio às perdas. Nem vim falar sobre isso, querido, era paternidade, mas que Deus te alcance. Ou seja, não espere momentos felizes para compartilhar. Talvez algumas das mensagens mais bonitas que eu falei sobre Jó, eu estava vivendo um momento terrível. Mas a nossa circunstância não define e não definirá o poder de Deus, a identidade de Deus, o amor de Deus. Ou seja, e até aqui a gente está falando sobre contemplação, querido. Nós precisamos estar mergulhados, batizados no amor de Jesus, na misericórdia de Jesus. Eu já fui, vou abrir meu coração para você. Eu já fui um profeta indiferente. Eu entendo Jonas, querido, não sei você. Eu vou pregar, Jesus, você não quer que eu pregue? Mas eu não tenho compromisso nenhum com a resposta dele.
Ou seja, tem um ar de obediência, aquele filho que vai lavar a louça, mas vai bater no pé, né? E a mãe fala, volta aqui, volta aqui. O Kleber já fala, então nem vai. Se não for sorrindo, volta. Ou seja, não é obediência pela obediência, querido. A questão é, enquanto nós estamos obedecendo, nós estamos carregando aquilo que o coração dele deseja fazer? Desfrutar. Uma vez entendendo, batizado no amor, ou seja, para fechar esse ponto, nós precisamos compartilhar o Evangelho, mas mergulhados, envolvidos com a misericórdia de Deus, querido. Se não for assim, eu já ia colocar a minha revista e atualizada aqui, né? Mas Paulo diz que ainda assim é melhor que pregue. Eu ia falar, fique quietinho. Se não tem amor nas suas palavras, querido, se é só verdade pela verdade, indiferente com a pessoa que ouve, meu desafio dos últimos tempos tem sido conciliar. Como um profeta pode carregar empatia? Eu já vi muitos homens profetas, mas eles tinham diversos problemas emocionais, querido. Porque a gente carrega uma mensagem, mas a gente não tem o emocional para aceitar, para digerir isso. Por exemplo, uma mulher foi pega em adultério. Tem que ser 1:40. Uma mulher foi pega em adultério, e aí, cheios da verdade, cheios da lei, os fariseus disseram: Jesus, a verdade está escrita, todo mundo já sabe, essa mulher precisa ser apedrejada até a morte, ela pecou. E aí Jesus fala, não, vocês podem atirar a primeira pedra, aquele que não tiver pecado. E um a um foram saindo. E aí Jesus olha para aquela mulher e fala, onde estão os teus acusadores? Eu não te condeno, vai, não peques mais. Ou seja, Jesus é o exemplo. Se faltar referências humanas, Jesus ainda é o exemplo. Ah não, eu vou repetir igual, porque comigo foi assim. Jesus ainda é o nosso exemplo, querido. Talvez eu vou te frustrar em alguma dessas áreas. Ah, Henrique, você deveria cuidar mais da sua saúde. Ponto. Já achou um ponto, já. Facilitei aqui. Sim, deveria, querido. Deveria. Ou seja, as nossas lideranças humanas, e eu não estou falando da igreja local, querido, nossas lideranças são uma bênção. Eu estou falando as pessoas, a humanidade. Nós vamos falhar em algum momento, mas Jesus ainda pode ser a nossa referência. E nós podemos desfrutar desse amor, dessa misericórdia. Nós amamos, no lugar daquela mulher pega em adultério, receber graça e misericórdia, receber mais uma chance. Mas às vezes nosso desafio é compartilhar dessa mesma maneira, uma mensagem de amor, uma mensagem de verdade. Não, o Evangelho é a verdade, não vai mudar, isso é um fato. Mas quanto do seu coração existe amor, compaixão, misericórdia ao afirmar isso? Seria apenas o certo pelo certo? Seria apenas para dizer que eu tenho a revelação correta? Que Deus nos ajude. Ainda em desfrutar, eu tenho mais 3 minutos, a gente já está na metade para o final. Me suportem, no sentido de me deem suporte, mais alguns minutos apenas. Eu quero trazer um exemplo agora de Lucas 15, querido. A parábola do filho pródigo. Esse filho, ele não reconhecia, ele não desfrutava, tá? Tanto não desfrutava o filho que sai, quanto o filho que fica. E aí o filho mais novo sai, gasta todo o seu dinheiro, gasta os seus bens em coisas tidas por ilícitas ou imorais, talvez. Mas quando esse filho volta para casa, para nossa surpresa, para nossa religiosidade, para nossa aparente obediência,
para o desespero do filho que ficou obedecendo, o pai faz uma festa quando esse filho perdido ele volta. E então o pai rapidamente repõe umas sandálias nos seus pés, uma roupa correta, um anel no seu dedo. Você saiu, mas ainda assim você é meu filho. Nós temos dificuldade, querido, que a gente pega um versículo da Bíblia e acha que nós podemos definir Deus com um versículo. Não podemos. Deus é mais, Deus está além. Toda a minha insegurança talvez resume no fato de como eu posso falar corretamente sobre Deus. E então quando o filho volta para casa, o pai faz festa, querido. No fim, por fim, todos nós somos filhos que estávamos perdidos, e o pai foi nos encontrar. E quando foi nos encontrar, Henrique, ele foi buscar o filho perdido? Não, mas à medida que esse filho vem ao encontro da casa, o pai nem espera ele chegar, querido. Nós precisamos mergulhar no coração do pai e valorizar isso. Essa igreja já faz isso, mas nós podemos ainda celebrar mais, ainda fazer mais. Nossa, o erro dessa pessoa me afeta, mas a falta dela na família vai faltar muito mais o pai, então eu vou relevar. Essa pessoa não pensa junto comigo, querido, não é igual. Eu sou, né, e aí tem os principais comportamentos e temperamentos, não sou especialista disso. E a gente tem uma maneira de ver o mundo, de ver as coisas. Talvez você está ouvindo eu falando aí, discordou de vários pontos. Está tudo bem, eu estou trazendo a minha parte, entregue a sua também. Quão glorioso foi ver a banda, os meninos ministrando. Gente, eu abriria a mão de falar hoje. Por quê? Porque nós precisamos nos satisfazer na entrega dos nossos irmãos também. Por quê? Porque Deus ele está celebrando a cada um. O irmão Marcos estava compartilhando a lição na última quinta-feira. Eu falei, Jesus, que bênção. Aí Jesus falou assim, você viu o brilho nos olhos dele? Querido, você está olhando meu português, querido? Você está olhando a minha roupa? A minha hermenêutica não está tão ajustada assim? Querido, se nós soubéssemos a falta que as pessoas que não estão aqui, se nos afeta, que dirá o coração de Deus? Então eu vou relevar mais. Henrique, eu não consigo relevar algumas coisas, porque para mim, assim, eu sou uma pessoa posicionada. Marcou horário, é horário. Está tudo bem, querido, está tudo bem. Mas passe mais tempo contemplando seu pai. Poderia te deixar só um recado, assim, está tudo bem, e pelo horário já está dando o seu, mas passe mais tempo contemplando seu pai, querido. Menos atividade, menos entrega genuína no trabalho, mas entrega genuína misturada com aquilo que está no coração de Deus. Dá trabalho. Afinal, para escrever esse esboço que eu estou fugindo várias vezes, eu precisei me preparar para isso. Todo mundo aqui, para servir em algum ministério, renunciou a algo. Valorize a entrega do seu irmão. Uma coisa simples aqui, e por favor, é só para a gente crescer em amor. Não estou te batendo não, gente. Isso aqui é o meu extremo oposto. Eu evito a discussão normalmente, o confronto, enfim. Mas a gente está dando like em várias coisas, mas os domésticos da fé, os nossos irmãos, a gente tem dificuldade às vezes. Ou seja, falta mais amor do Pai no nosso coração, à medida que nós encontramos contentamento naquilo que o outro está fazendo. Nossa, a pessoa está dançando ali, está ministrando. Nossa, estão intercedendo ali, ó. O pessoal está projetando, alguém está projetando isso. Nossa, Henrique, eu vi lá na Lagoinha que você pregou, viu? Que bênção. Você precisa conhecer o irmão que fica atrás da câmera. Tem um café sensacional.
é evangelho também, gente. É o coração do Pai. Então Jesus vem isso, ele vem aproximar o Pai, porque anunciando um Deus, todos os profetas e homens anteriores, e até mesmo a lei, elas falharam e falharão, porque a lei foi escrita e com a nossa humanidade caída, nós temos dificuldade em obedecer, ou temos algumas impossibilidades para responder. Mas alguém está respondendo, querido. Alguém está respondendo. Ontem nós estávamos aqui no culto Efatá. Fomos ministrados por um surdo, querido. Ah, gente. Talvez ele precisasse falar, né, sinalizar aqui para a gente 5 minutos, querido. Porque aquilo ali me afetou. Henrique, quais são as suas desculpas? Toda a barreira, toda a rejeição. É tipo o sentimento de Jonas. Tantas vezes o surdo carrega isso, querido. Talvez então vou ministrar agora para 2 pessoas. Porque tantas vezes a gente ministra para os outros. Ou seja, Jesus, eu vou lá. As pessoas não sabem nem me receber, querido. Eu sou um desses, tá? Eu sou um desses. Mas firmei um compromisso. Minha esposa é intérprete, querido. Imagina eu me justificando diante de Deus. Ou seja, vamos celebrar, vamos romper com as nossas limitações, as nossas diferenças, para fazer o reino avançar, para receber aqueles que estão chegando. Essa igreja é um lugar de novos começos, eu sou fruto disso, Cheguei aqui, fui ministrado, recebido, acolhido, acompanhado, e estamos compartilhando aquilo que Deus já tem feito na minha vida. Afinal de contas, esse é o 3º ponto. Você achou que tinha esquecido? Eu esqueci, mas voltei. 3º ponto da nossa mensagem: envio, missão. Por quê? Evangelho: receber, desfrutar e revelar, querida. Ah, não, mas assim, minha vida está tão corrida. Revele onde você está. Revele no serviço, na sua família, na igreja, quando puder, também faça isso. Ah, mas é que assim, eu estou aprendendo. Querido, uma ilustração rápida. Se a gente pegar uma caneca, uma xícara, um copo, ou até mesmo uma jarra, tem gente que vai demorar mais para transbordar. Se for uma jarra, coloque embaixo da torneira, querido. Em algum momento ela vai enchendo, mais cedo ou mais tarde aquilo vai transbordar. Por quê? Porque é impossível alguém ser cheio até o seu limite e não transbordar. Às vezes nós nos relacionamos no limite da nossa humanidade. Ah, Henrique, mas eu funciono assim, o meu traço de caráter é esse aqui, para quem entende o corpo explica. Ah, mas a minha linguagem de amor é essa daqui. Não, eu funciono bem assim. Está tudo bem, querido, isso aí é uma forma humana, na graça comum que Deus deixou, para ministrar e para que a gente viva melhor em sociedade. Mas nós precisamos do padrão de Cristo, querido. Nós precisamos do padrão de esvaziamento do próprio Cristo. Eu avancei, mas acho que ainda dá tempo, tenho alguns minutos, para falar do Deus que se fez homem, esvaziado, servo, enquanto servo, fiel até a morte, e morte de cruz. Ou seja, é uma escada que só desce, querido. É uma escada que só desce. Em humilhação, em esvaziamento, mas para que isso fosse refletir em nós uma mudança, uma transformação. Então, uma vez que nós temos um entendimento... Ah, Henrique, essa palavra foi boa, eu gosto de culto, assim, na verdade, eu venho acompanhando aqueles que eu não posso... Mas tudo isso aí eu já sei, isso é básico demais. Querido, falei isso aqui numa mesa outro dia. Talvez o seu momento agora é de ser enviado. É de participar da missão. Nossa, porque o irmão ali, ó, nossa, desafinou de novo, Jesus. Nossa, aquele baixo ali, agora dá para fazer assim assado.
às vezes está comunicando com aquilo que é o nosso ministério, é verdade, mas é tempo de nós fazermos, nós sermos enviados. A missão não é nossa, querido. A missão é a missão de Deus. A igreja atua, trabalha, serve, se movimenta naquilo que Deus está movendo. Efésios 2:10, por favor. Efésios 2:10. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para todos. Acabou com a nossa vaidade, querido. Acabou com o nosso orgulho. Henrique, eu estou obedecendo, eu estou posicionado, já fiz 3 cursos do Gerações, faça todos, estou no caminho. Mas uma vez que você começa a produzir, digamos assim, uma linguagem mais fácil, nós estamos respondendo ao que Deus já preparou de antemão. Eu não estou surpreendendo Deus pregando aqui hoje, gente. Então, quando alguém elogiar ou até mesmo criticar, não, criticar fui eu mesmo, mas quando alguém, todo bom resultado, todo bom sucesso do nosso trabalho, se dá pelo que Cristo fez. Eu estou respondendo, no meu ministério está prosperando, ministério que eu estou servindo, mas esse é um objetivo que Deus está trabalhando desde antes da fundação do mundo. Sabe, então quando a gente volta João 17, verso 23, que Jesus está orando para que a gente em unidade tivesse a revelação de que no fim, e no durante, no início, enfim, Deus o Pai nos ama à mesma medida que ama o Filho unigênito, querido. É agressivo demais, querido. Sabe, então, todos os nossos, se quiser louvor, já pode vir subindo, para parecer que está acabando. 11h30 já, querido. Eu preciso ter responsabilidade com você, que tem outros compromissos. Ficaria aqui, marque uma mesa que a gente vai embora. Lembrei, obrigado. Só glorificar que vai acender na churrasqueira. Ó. Você já fez assim na sua casa, na churrasqueira? E aí acende, né? Porque se uma brasa vacilar na identidade dela, as outras vão compartilhando, amém? João 17, 23, Jesus está dizendo, eu oro, Jesus orando. Você não precisa, não. Para que nós tivéssemos a consciência de que nós somos amados e aceitos pelo próprio Deus. Então toda obediência, todo bom sucesso, bom resultado dos feitos de Jesus agora é atribuído a nós. Tá? Então todos os nossos altos e baixos, ora eu quero, ora eu não quero, se dá no fato de que uma identidade precisando de um ajuste, uma lubrificação. Você já sabe que você é filho, mas às vezes é só aquele torquezinho, ó. Meu irmão ali é mecânico, ele sabe qual a importância de uma manutenção, né? Por quê? Porque a gente começa a achar que o nosso bom ou mau resultado é fruto do nosso trabalho. Tá? E aí, o nosso trabalho é o que mantém o amor de Deus. Henrique, tropecei de novo, fiz várias coisas erradas. Eu acho que eu estou até envergonhado. Se o meu pai me receber tão somente como um dos seus servos, para mim tá bom demais. Eu sepultei o meu pai em vida. Eu peguei tudo que ele tinha, e do meu irmão, afinal de contas eu tinha responsabilidade com ele. Quando eu saí de casa, não abandonei só o pai, eu abandonei todos os meus irmãos. Porque eles receberiam algo que somente eu posso compartilhar. Melhor ou pior, querido, acima ou abaixo dessa revelação,
mas você carrega algo e conectará com pessoas que eu nunca vou conseguir. Entregue a sua parte, assuma o seu posto de filho. Isso não é uma mensagem apelativa. Eu não estou me preocupando com números na minha humanidade, mas o Pai está. Jesus olhando falou: eu vim para os que eram seus, e todos os que o Senhor me deu, nenhum eu vou perder. Eu não sei quanto essa frase de Jesus, João 10, você pode se conectar com essa mensagem. Dá trabalho ter compaixão, querido. Ah, Henrique, meu dia está tão bom, hoje é domingo, estou na praia. Do nada uma pessoa: ei, você pode me ajudar aqui? Estou precisando. Ah, estragou meu dia. O dia que Deus fez para mim, que está lindão. Desfrute, mas compartilhe a mesma medida que você está bebendo. Eu já fui injusto compartilhando aquém do que eu estava recebendo. E agora a gente procura compartilhar tudo. A meta é morrer vazio, amém? E aqui jaz alguém que morreu vazio, porque entregou tudo durante o caminho. Que Deus nos ajude. Assuma o seu posto, entregue a sua parte. O Pai te ama, Ele te deseja. Ele olha para você e fala: esse é meu filho amado em quem tenho prazer. Ah, Henrique, que perigoso isso. Não é uma apologia ao pecado. Nós não estamos abrindo a porta demais para aqueles que amam, né? Conservar a porta estreitinha. Amém, querido. Só estou dizendo que a Bíblia, já prevendo isso, ela deixou 1 João capítulo 2, verso 1. Filhinho. Ah, não, querido. Filhinhos. Projeta, por favor, para a gente encerrar nesse versículo. Ah, não, gente. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante de Deus, gente. Diante do Pai. Jesus Cristo, aquele que é justo. Ou seja, se tem alguém que nunca errou, único, exclusivo, esse, com toda a moral. Imagina o Cristiano Ronaldo falando de futebol, e ele ainda perdeu alguns gols, gente. Jesus, o Filho perfeito, quando olha para mim e para você, intercedendo diante do Pai, ele fala: Pai, realmente foi pesado para nossa outra filha que ficou do outro lado, mas em amor ao que eu fiz, vamos religar novamente, vamos conectar novamente como era desde o início, com uma glória que eu tinha contigo desde antes do mundo ser criado. Se a nossa mensagem não for cheia de esperança, cheia de compaixão, não é a mensagem com uma perspectiva celestial. Pode ter alguma motivação, mas precisa ter compaixão, precisa ter recomeço, precisa ter posicionamento também de filho. Afinal de contas, Henrique, eu já sei tudo isso. Efésios 2:10, Deus nos elegeu. Leia o 1 também, que vai falar sobre identidade. Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, Efésios 1, no Efésios 2, para que nós praticarmos, viéssemos a exercer as boas obras que Deus já preparou. Já existe algo pronto. Deus está querendo servir o seu irmão a partir de você. Sabe, às vezes a gente se fecha no nosso quarto, querido. Eu já fiz isso. Jesus, se revele a mim, fala comigo. Jesus, o que eu preciso fazer? Henrique, agora você precisa se relacionar mesmo, porque tem coisas que eu já dei para os seus irmãos. Você quer ser formado em nutrição, computação, engenharia, médica, você quer ser tudo. Para quê? Precisa se relacionar, Henrique. Por isso que eu só te dei esse daqui, ó. Isso e isso aqui. Aquilo que eu te dei, eu não dei a eles. E aí juntos no corpo a gente cumpre o nosso propósito. Não tem maior nem menor, gente. É cada um no exercício da sua vocação,
de serviço, cumprindo com a sua identidade. Todos aqui são filhos. Perguntei para algum irmão ali, Deus poderia olhar para você e dizer que esse é o meu filho amado e quem tem o prazer? Ah, Henrique, calma. Pode. Anote no seu quarto, na geladeira, na televisão, não sei. Na bio do Insta, talvez. A oração de Jesus, João 17, verso 23. Eu oro para que eles tenham uma consciência do teu amor, que eles sejam amados, que eles saibam que são amados por Deus, da mesma forma que eu sou amado. Gente, vamos ficar de pé, vamos adorar. Receberam e aos que creram em teu nome,
Sabe, irmãos, ainda de pé, eu quero fazer uma oração nessa manhã. Jesus orou pelos seus discípulos, Jesus orou por todos nós, queríamos crer em tudo aquilo que Ele fez. Por isso eu quero orar, curva a sua cabeça, seja livre para orar junto. Vamos apenas reconhecer tudo que foi feito, tudo que foi entregue. Pai, nesta manhã nós te louvamos, nós dizemos que te amamos, nós reconhecemos o teu sacrifício, enviando o seu Filho. Não foi só o Filho que se entregou, o Pai entregou tudo. Obrigado pelo seu sacrifício de Pai. Vendo o seu Filho, a agonia na cruz, a agonia no Getsemane, mas pensando, sabendo que valeria a pena, por hoje nos ter de volta na tua casa, como nunca antes. Ah, Jesus, dá-nos uma consciência restaurada, redimida da nossa identidade. Recebe-nos em teus braços nessa manhã. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. O Senhor nos ama antes mesmo do nosso arrependimento. É o Senhor quem gera. Ou vós não sabeis que a bondade de Deus os conduz ao arrependimento. Obrigado, Jesus, por sua paciência. Obrigado por toda a sua insistência e perseverança. Obrigado porque todas as nossas fugas não foi capaz de parar o teu amor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos prova diariamente que melhor do que nós fugindo é o Senhor nos buscando, criando novas conexões, novas estratégias, todos os dias, nos religando ao lugar de comunhão, como era desde a eternidade, contigo na Trindade. Obrigado, Pai, obrigado. Em nome de Jesus, Pai, nós reconhecemos. Amém. Eu quero nesse momento fazer 2 convites. Eu vou ser bem prático porque a gente tem um horário para encerrar, mas eu quero dizer que não importa o que você tenha feito na sua vida, não importa quão escandaloso seja isso, afinal a mensagem da graça é escandalosa mesmo. O evangelho que me alcança, ele te alcança, ele nos alcança. Eu quero te convidar, você que nunca reconheceu o sacrifício de Jesus, você que de repente só viveu a sua vida e nunca tinha parado para pensar sobre isso, eu quero dizer que você vale o sacrifício de um Deus crucificado. Então nós estamos aqui amando a sua vida, nós estamos aqui desejando novos recomeços. Por quê? Porque o evangelho que é para mim é para o meu irmão. E eu quero também estender o convite para pessoas que de repente estão afastadas. Elas sabem tudo isso, ou boa parte disso, mas se perderam. Como o filho pródigo saiu de casa por alguma razão. E eu quero convidar você que tem essa consciência, mas tem vários bloqueios na sua mente, lutando, guerreando contra, achando que é sobre você. Não é. É sobre o que Jesus fez. Nós nos apropriamos do sacrifício de Jesus, por isso respondemos, por isso aceitamos, reconhecendo, e à medida que a gente vai aprendendo, a gente vai compartilhando desse amor. Alguém aqui nessa manhã, vindo para Jesus pela primeira vez, ou retornando, alguém aqui que deseja dar esse passo? O objetivo não é te expor nessa manhã, o objetivo não é mostrar que você é pecador ou pecadora, mas é sobre um Deus que é Pai. Você é filho e talvez só não saiba ainda. Mas a gente vai tentar de novo, porque a graça é assim. Foi assim comigo. Alguém nessa manhã, para aceitar Jesus, para reconhecer Jesus, para voltar para casa, para voltar para a sua vocação, para cumprir o seu chamado, a sua identidade. Você é livre para fazer isso, mas nós não queremos forçar nada, querido. Não vamos forçar nada.
Se não for pelo outro Espírito, de outra forma nós não faremos. Que o Espírito Santo nos dê novas oportunidades, que Ele demonstre mais vezes sobre o seu amor por cada um de nós. Diante disso, se todos aqui sabem, têm a consciência de filho, eu quero orar com vocês. Só orar para despedir os nossos irmãos. Quero chamar aqui o nosso irmão Renato, um dos nossos líderes aqui, vai nos despedir, nos abençoar para vivermos esse domingo com a nossa família, em nome de Jesus. Amém. Você pode colocar sua mão no seu coração. Que palavra abençoada. Meu Deus, meu Deus. Quem veio para casa alimentado com uma palavra poderosa do céu para os nossos corações, você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor antes de orarmos? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Agora sim, coloca a mão no seu coração, vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado, Deus, porque somos teus filhos. Obrigado pela revelação da tua palavra. O Senhor é Pai. O Senhor é Pai. O Senhor é Pai. Pai, leva-nos, Senhor Deus, debaixo da tua poderosa mão. Nós vamos sair desse lugar como filhos e filhas, amados e amados do Pai, em nome de Jesus. Que a graça e a paz esteja sobre você, a sua casa e a sua família. Deus abençoe Lagoinha. Tchau, igreja.